Salve, amigas e amigos da filosofia. Bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com o Wanderson Flor do Nascimento, que tem uma pesquisa em filosofia africana. Então vai ser muito legal essa conversa, tenho certeza, né, para acrescentar aí mais uma dessas conversas em torno dessa temática, né? A gente no canal tem tentado trazer pesquisadores desse assunto, né, que é um pouco desvalorizado, mas felizmente vem crescendo, né, bastante as pesquisas em torno disso, né, de temas. E o interessante é saber que são temas muito plurais também, né? Então, tem várias coisas para se pesquisar e o Wanderson vai trazer para a gente uma outra perspectiva, outros assuntos, né, outros autores e autoras que eu pude também começar a conhecer, confesso que eu não conhecia os autores que ele trabalha, né? Então vou pedir para ele se apresentar já um pouco, falar dos interesses dele de pesquisa, né? E aí a gente vai batendo um papo aqui. Muito obrigado pela presença e boa noite. Bom, boa noite, Caio. Agradecer o convite, fiquei muito alegre em poder interagir com vocês e parabenizar o trabalho que você tem feito com o teu canal. Bom, me apresentar é sempre contar uma história muito longa, vou tentar fazer uma espécie de sinopse disso, para fazer sentido uma fala sobre o trabalho com as filosofias africanas, que é o que eu faço hoje. A minha formação toda em filosofia foi absolutamente convencional, como a da maior parte de nós, né? Terminei a minha graduação pesquisando Foucault, que também pesquisei no mestrado, né? Tinha feito antes uma especialização, antes do mestrado, uma especialização sobre ensino de filosofia, né? E sempre tive, então, essa proximidade um pouco maior com a filosofia francesa contemporânea, especialmente com o pensamento pós-estruturalista. E a partir de 2003, especificamente, né, já que eu trabalhava com ensino de filosofia, aparece uma modificação na LDB feita pela Lei 10.639, né, que determina que o currículo deva trabalhar, né, o currículo de todo o ensino médio deva trabalhar com história e cultura africana e afro-brasileira. E aí eu me coloquei com a tarefa de tentar imaginar como é que a filosofia participa disso, né? E aí desde 2003 eu tenho me aproximado das reflexões sobre a filosofia africana. Não tinha feito meu doutorado ainda, né? Eu começo meu doutorado só em 2008 e estava fazendo essa pesquisa muito mais para conhecer o campo, tentar entender como é que eu ia levar esse conteúdo para a sala de aula, né, do ensino médio, e eu já trabalhava, né, nessa época com a formação de professores para o ensino médio, e entro para o doutorado nele ainda não trabalhando com filosofias africanas, né, inclusive porque eu estava conhecendo o campo ainda e tentando imaginar para onde eu poderia caminhar. E aí quando eu termino o doutorado, que faço o concurso, né, para a Universidade de Brasília, que é o lugar onde eu leciono hoje, eu começo efetivamente a ensinar a filosofia africana, né, que fui tentando construir um acúmulo ao longo desses anos, entre 2003 e 2010, né, passei um longo tempo começando do zero, imagine, né, que não é começar com um autor novo, que a gente já tem uma referência anterior, né? Por exemplo, eu estudava Foucault antes, mas antes de estudar o Foucault, já tinha lido Nietzsche, já tinha lido Marx, já tinha lido Freud, eu já tinha lido essas pessoas que, de alguma forma, alimentaram o pensamento Foucaultiano. Mas, no caso específico da filosofia africana, não tinha nada antes. Então, isso já é um começo do zero. Então, toda essa formação me deu um certo trabalho, o que não me deixou muito seguro para começar logo em seguida uma coisa que eu ainda estava me aproximando, começar a ensinar. Eu entro na Universidade de Brasília, o meu projeto, logo de início de trabalho, era de fazer essa aproximação entre o ensino da filosofia e as filosofias africanas. E aí, a partir daí, eu começo a montar um projeto de trabalho
para capacitar professores e professoras de filosofia para o trabalho com a filosofia africana nas escolas, de um lado, e de outro, uma pesquisa muito particular para mim, que tinha a ver com o conteúdo mesmo da filosofia africana, que tem a ver com os processos de subjetivação e as temáticas em torno do sujeito, que é o que sempre me interessou na história da filosofia. E aí eu começo, então, nesse trabalho paralelo, em fazer uma apresentação mais geral da filosofia africana, né? E aí, tive que fazer um trabalho mesmo de formiguinha, de tentar conhecer qual era a discussão que estava acontecendo em teoria do conhecimento, qual era a discussão que estava acontecendo em filosofia política, em metafísica, em ética, em filosofia do direito, em estética, ou seja, nas mais variadas áreas do conhecimento, ou seja, atravessando a história da filosofia africana, e tem muito material e tem muita bibliografia que a gente só não conhece, antes de poder me sentir seguro para ensinar uma coisa que eu não conhecia em absoluto no que diz respeito àquilo que era produzido no continente africano. E, paralelo a isso, interessado com as minhas questões vinculadas aí com o tema da subjetividade. Nesse primeiro momento, eu consigo criar, no departamento de filosofia, a primeira disciplina que aparece como um rol de disciplinas obrigatórias. Existia uma outra na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, que foi ministrada, né, que é a filosofia africana, que foi ministrada tanto pelo Eduardo Oliveira, que já esteve aqui, como pelo professor Emanuel Roque Soares, né? E essa disciplina só existia ali como optativa e como seletiva, e a gente consegue criar como uma cadeia uma disciplina da cadeia de formação de professores da licenciatura em filosofia aqui na Universidade de Brasília. E a partir daí eu começo sistematicamente a ensinar essa disciplina, de um lado, e criamos um portal com textos de filósofos e filósofas africanas e sobre as filosofias africanas, por pessoas nascidas no continente ou fora dela, mas que estudem a filosofia africana, né, em língua portuguesa, que esse era o grande desafio, né? Porque para trabalhar no ensino médio você não pode levar um texto em outra língua. Então nós reunimos um conjunto de textos, alguns traduzidos, inclusive, nas disciplinas de filosofia africana, e ao passar dos anos também, que esse é um portal que existe desde 2015, né? E que as pessoas foram contribuindo com traduções, foram publicando traduções ou pesquisas que, por nossa sorte, de 2014, 2015 para cá, nós temos crescido o número dessas contribuições e formamos esse portal, né, que se chama Filosofia Africana, e que tem ali muito material em língua portuguesa, das mais várias áreas, de várias tendências diferentes, etc. Né? Então, isso tem a ver com esse trabalho que eu faço de divulgação do pensamento filosófico africano, né? Tanto aquele produzido no continente, como aquele produzido fora do continente, mas que pesquisa, né, o pensamento africano produzido no continente. Então, esse é o meu trabalho mais da divulgação, né? E a minha pesquisa hoje, né, está vinculada ainda com a temática da subjetividade. Eu estou pesquisando exatamente uma autora nigeriana, que é uma epistemóloga, né, que é o Eronke Ewumi, que, fazendo uma crítica à universalização da categoria de gênero, né, nos oferece elementos muito interessantes para uma antropologia filosófica em que o gênero não seja constitutivo da noção de pessoa. Né? Então, é o que eu estou pesquisando agora e é por onde meu caminho tem ido. Maravilha. A gente pode depois disponibilizar aí para o pessoal ter acesso, né? O portal que você falou, e também os links para os seus textos, né? Que seria interessante também para o pessoal poder acessar. Sobre filosofia, tem uma coisa que você fala num desses textos, eu acho que é nesse mesmo que você acaba de mencionar, que me chamou a atenção. Você diz assim, é importante pensar a África, sobre a África também, mas acima de tudo, desde a África, né? Queria que você falasse um pouco sobre como que você entende esse pensar desde a África. Então, falar sobre a África não é nada novo para a história da filosofia, né? Sobretudo quando a gente lembra
que alguns autores importantes da história da filosofia nasceram no continente africano, né? Só para pensar em Plotino, em Hipácia, em Santo Agostinho, em Camus, Althusser, Derrida, o McDowell. Enfim, nós temos aí um conjunto de pessoas que nasceram no continente africano, mas que não tinham a experiência cultural africana como solo do pensamento. O que é típico da prática filosófica, por exemplo, feita no continente europeu. Né? Ninguém se espanta, por exemplo, quando a gente lê um Hegel, que parte da experiência histórica da Europa para pensar. Né? O tema da Revolução Francesa, o tema das revoluções do pensamento europeu sempre foi muito importante, e esses temas são enraizados na experiência cultural, não é, do continente europeu. Então, o desafio era tentar, para mim, né, pensar não apenas a partir dos nomes que nasceram em África, porque, por exemplo, o Santo Agostinho não faz nenhuma referência explícita ao fato de que ele seja ele mesmo nascido nessas terras, né, que hoje a gente entende como continente africano, muito embora, óbvio, ele não tinha como falar sobre isso, porque ele mesmo não conhecia a expressão continente africano à época, que é uma expressão moderna, mas mesmo os autores que vieram depois não fazem referência a isso com regularidade. A gente tem uma exceção aí passageira do caso de Derrida, mas muito rápida também. Ou seja, pensar não só sobre a África, mas desde a África, implica em assumir, não é, um compromisso com esse terreno cultural, não é, que é o continente africano, tentando trazer, não é, para o solo filosófico o repertório, não é, que esse contexto cultural traz para o pensamento. Né? A gente está cansado de se acostumar, não é, com o repertório vindo da tradição cultural ocidental. Né? E se nós trazemos outros repertórios, né, nós conseguimos também ver que tipo de potência o pensamento que emerge no continente africano tem, né, não só por pensar questões que são comuns à história da filosofia ocidental, mas por ter perspectivas e abordagens muito interessantes e, digamos, inovadoras para pensar algumas questões que são tradicionais para a filosofia, além de ter as suas próprias questões. Eu acho que quando a gente pensa desde a África, a gente amplia o leque da discussão filosófica. Não para, eu pelo menos não tenho nenhum interesse nisso, em negar a produção filosófica produzida no Ocidente, nada disso, né? Mas em aumentar o nosso repertório. E quando a gente pensa, né, que os discursos sobre a formação de um estudante de filosofia demandam uma boa formação em história da filosofia, se a gente deixa de fora um continente inteiro que produziu não só na filosofia contemporânea, mas que vem produzido, inclusive, num período anterior àquele que a gente marca a datação da origem da filosofia grega, né, como é o caso dos filósofos do antigo Kemet ou do Egito, né, nós temos aí uma outra história da filosofia para ser contada e que também pode fortalecer e contribuir de uma maneira significativa para a formação do estudante de filosofia, além, óbvio, do enfrentamento ao racismo, que é exatamente aquilo que faz com que a gente não conheça essa quantidade imensa de reflexões que foram produzidas no continente africano. Uhum. E, Wanderson, você acha que esse debate tem a ver com um debate levantado recentemente pela Djamila Ribeiro, com o livro dela, Lugar de Fala, em que ela situa, né, uma questão que, bom, segundo ela mesma monta ali no livro dela, né, parte de algumas autoras feministas negras, por exemplo, Patrícia Hill Collins, no Brasil, Lélia Gonzalez, Feli Carneiro, e que daí tenta colocar o problema do ponto de vista, da perspectiva, né, da mulher negra, e isso deslocaria, né, talvez, esses outros pontos de partida tomados como centralizadores, né, como, por exemplo, o eurocêntrico, ou, enfim, dos Estados Unidos, esses pontos de partida, né, que a gente sempre também acaba partindo disso. Você acha que essa sua forma de trazer essa filosofia africana da Nigéria, a partir desse referencial teórico, e essa questão do pensar desde a África, dialoga com esse conceito de lugar de fala?
é possível fazer essa aproximação, apesar de não seja o meu percurso teórico, né? Acho que o lugar de fala é um resultado político de uma relação com a experiência, que para mim é uma categoria anterior e que me interessa mais para pensar a filosofia africana, a produção filosófica africana como um todo. Ou seja, que experiência é essa, né, que foi vivida tanto no continente como em sua diáspora, que dá sentido ou que faz com que algumas perspectivas tenham sido apagadas, esquecidas, ignoradas. Né? O lugar de fala pressupõe, né, e a própria Djamila chama a atenção disso, uma dialógica da escuta, né? Ou seja, não apenas que exista um sujeito enunciando e que enuncia a partir do lugar em que fala, né, mas que também esteja numa situação dialógica em que a sua fala possa ser escutada. Né? E é a experiência que determina se uma fala ou não é escutada ou não. Esse é um ponto para mim. Estou interessado numa filosofia da experiência, mas que tem como resultado, sim, né, pensar em que tipos de lugares de enunciação o pensamento filosófico pode, de alguma maneira, ocupar. Quando a gente pensa que houve na história da filosofia, né, a filosofia moderna construiu uma certa imagem de sujeito, uma certa imagem de humano, que excluiu as pessoas africanas, excluiu as pessoas da América Latina, né, a gente percebe que se construiu uma experiência histórica, né, que não deixou que as pessoas africanas tivessem, na cena pública do debate filosófico durante muito tempo, um lugar para falar. Percebe? Ou seja, parece que a experiência é anterior a essa ideia do lugar de fala. E aí eu não estou questionando a legitimidade dela, acho ela bastante interessante, mas eu estou interessado muito mais em tentar entender qual é o solo de experiência que torna possível que uma fala seja enunciada ou não numa situação dialógica. Né? Porque é um pouco de tentar reposicionar os lugares que o pensamento africano ocupou e que deva ser apropriado por todo mundo. Do mesmo jeito que todo mundo, de alguma maneira, quando passa por um curso de filosofia, é obrigado a ler o Descartes, né? E aí, ou seja, não interessa se a pessoa é francesa ou não para ler o Descartes, né? Já não é só o francês que pode ler o Descartes. Não há um lugar de fala francês para pensar o Descartes, mas uma experiência que torna o Descartes audível ou não na cena filosófica contemporânea. Então, é nesse contexto que eu penso mais nessa discussão em torno da problemática da experiência do que da problemática do lugar de fala. Né? Embora que quando a gente pense na formação aqui de professores e professores negros, que somos tão poucos ainda na área da filosofia, né? Pensar em uma espécie de protagonismo, né, de pessoas negras que pesquisem a filosofia africana podem acionar de uma maneira muito interessante, muito potente, essa ideia do lugar de fala. Né, porque o lugar de fala está instaurado numa política do discurso. Né, e essa política do discurso, muitas vezes acionada pelo racismo, faz com que a voz de uma pessoa negra falando sobre filosofia africana e a voz de uma pessoa branca falando sobre a mesma filosofia africana não tem o mesmo valor. E aí nesse contexto, pode ser muito interessante acionar a ideia do lugar de fala. Uhum. E se você puder falar um pouco aí para a gente sobre a filosofia do Ubuntu da Nigéria, até para quem não conhece, puder ter uma apresentação breve, assim, o que se trata e também os autores e autoras, como que pode ter acesso a esses textos, a essa produção. Então, a ideia, eu vou falar Ubuntu, né? Isso tem uma diferença, dependendo do lugar que você está falando, você pode ouvir a expressão Ubuntu ou Ubuntu. Como os textos que eu utilizei vêm de uma região que utiliza a expressão como Ubuntu, eu já me acostumei a falar assim. É uma abordagem que, ao mesmo tempo, dá conta de um modo de vida, uma prática vivida no centro-sul do continente africano, né, e que emerge, sobretudo, na África do Sul. Quem, de alguma maneira, tornou esse conceito, ou essa ideia, esse modo de vida conhecido, foi o Nelson Mandela, né, logo depois que sai da prisão e vai para a presidência da África do Sul, e também o padre, que hoje é bispo, né, Desmond Tutu, né, que também é sul-africano.
é preciso ter muito cuidado com a categoria de Ubuntu, porque ela foi muito, digamos, vulgarizada de uma maneira indevida. É um desses casos em que você tira uma ideia filosófica do lugar e faz qualquer coisa, como a ideia para Platão, a ideia de ideia. Né? Se a gente pensa que Platão está chamando de ideia o pensamento, a gente vai ter problemas. Então, com o Ubuntu acontece uma coisa muito parecida, de uma espécie de divulgação que foi apropriada pelo mercado, né, dos recursos humanos e foi traduzido de uma maneira muito estranha pela expressão eu sou porque nós somos, e que tem sido muito utilizado no ambiente corporativo para estimular a cooperação em detrimento de uma prática de competitividade nas empresas. Bom, essa prática que acontece na África de língua banta, então a Nigéria não estaria nesse caso específico, os meus estudos com a Nigéria têm mais a ver com a Yumi do que com o Ubuntu. Nesse caso específico, tem uma prática da vida cotidiana dessas pessoas, né, que tem uma leitura moral da noção de humanidade. Então, se a gente olhar em dicionários de língua como Zulu ou Xhosa, né, que são duas línguas faladas na África do Sul, são duas línguas de origem banta, né, você vai encontrar no dicionário Ubuntu ou Ubuntu, se você estiver falando em Xhosa, né, em Xhosa você vai falar Ubuntu, em Zulu você vai falar Ubuntu, né, nas expressões Zulu, você vai encontrar essa palavra dicionarizada como humanidade. Só isso. Não tem nenhuma elaboração conceitual, não tem absolutamente nenhuma reflexão para além disso. Né? E esse sentido moral de humanidade. Quando a gente fala, eu vou tratar alguém com humanidade, né? Não desumanizar alguém, que é uma das formas de dizer que você está tratando a pessoa com dignidade. Só que um movimento filosófico que surge ainda na África do Sul contra o apartheid, e uma das coisas que a gente tem que lembrar é que o apartheid foi um movimento racista que se baseou numa ideia muito importante de que as pessoas negras não tinham a mesma humanidade, veja bem por que essa palavra é acionada, não tinham a mesma humanidade que as pessoas brancas. Então, se separou a sociedade em duas partes, e aqui nós tivemos a população negra não apenas subalternizada, mas desumanizada. Então, todo esse movimento filosófico que acontece a partir da metade do século passado tenta resgatar a humanidade das pessoas negras. Por isso, o Ubuntu é acionado como palavra. E aí se apela para uma prática muito importante no contexto do pensamento na África do Sul, do pensamento tradicional, né? Que as pessoas experimentam no seu cotidiano. O fato de que nós entendemos, né? As pessoas africanas entendem a vida não como atomizada na pessoa, como a gente entende aqui. Né? Ou seja, a vida como uma espécie de instanciação num átomo social que é o indivíduo. Né? Ali, essas pessoas entendem que a humanidade só se dá numa estrutura correlacional, ou seja, todas as pessoas que existem só existem porque estão em relação umas com as outras e com tudo o que existe. Ou seja, eu só posso falar da existência de qualquer pessoa porque essa pessoa está em relação com outras. E essa relação confere a ela a capacidade de se identificar com a outra e também de sofrer as consequências de uma injustiça que atinge uma outra pessoa. Esse é um ponto fundamental. Essa interligação não é apenas uma interligação moral, ela é uma interligação ontológica. Ou seja, o ser de uma pessoa só é dado através de outras pessoas, o que afirma uma anterioridade da comunidade frente aos sujeitos individuais. Quer dizer que não existem pessoas individuais? Não, existem. Só que esses indivíduos eles são posteriores, né, à própria comunidade. E essa dimensão comunitária da própria noção de humanidade, né, é o que agencia uma série de fenômenos para a própria teoria do conhecimento, para a política, para as relações internacionais, para a ética, né, que gira em torno dessa ideia de Ubuntu, né, de compreender a estrutura da realidade inteira interligada e que, quando isso encontra os seres humanos,
faz com que os seres humanos se comportem também de maneira interligada entre si, promovendo uma interdependência, um cuidado, uma solidariedade, não é, que derivam desse fato, dessa percepção da realidade, de uma estrutura que vincula todos os sujeitos existentes. Né? Então, o Ubuntu, basicamente, vai chamar a atenção para essa dimensão coletiva da humanidade que se hospeda nas comunidades e nas pessoas, e dessa responsabilidade mútua, né, que todos os existentes têm, né? E aí a própria natureza passa também a ser parte dessa relação, ou seja, não é apenas uma relação antropológica num sentido ocidental, né, mas entre todas as coisas que têm agência, né, tudo que existe tem agência. Então a gente amplia também a própria noção de humanidade quando pensa a partir de Ubuntu, mas sempre com essa preocupação com a solidariedade, com a cooperação, sim, mas não apenas a cooperação mútua. Por isso que eu acho equivocado, por exemplo, quando a gente olha nessa coisa de direitos e recursos humanos que fazem uso de Ubuntu, que os empregados colaborando entre si para beneficiar a empresa, mas qual é o benefício que vem reciprocamente? Esse aqui é o ponto. Isso não faria sentido para o ideário Ubuntu. Anderson, ouvindo a sua fala, eu passo várias coisas na minha cabeça. Eu queria te perguntar como que você vê a relação da filosofia, ou das várias filosofias de matriz africana, mas se você quiser pensar alguma especificamente, com as religiões. Porque na tradição ocidental, né, a gente sabe que até muito pouco tempo atrás quase não havia filósofos ateus, né? E hoje se diz, mas aí parece que está muito próximo da religião e tudo mais. Mas na tradição ocidental isso sempre esteve próximo, né? E só talvez no século XIX que de fato a gente tem filósofos declaradamente ateus no sentido que a gente sabe hoje, conhece hoje como do ateísmo. Como que você vê essa relação entre filosofia e religião? Né? Eu sei que é uma questão muito ampla e que cada uma dessas coisas é múltipla também, mas se você puder falar um pouco disso. Bom, quando a gente vai fazer transposições culturais desses conceitos, é preciso ter bastante cuidado. Há uma parte importante da discussão sobre o pensamento africano que diz que não é muito provável que a gente consiga encontrar a experiência africana vinculada com o religioso, né? Sobretudo se a gente entende o religioso em dois sentidos, como o Otto entendia, que é essa apresentação do luminoso, né, do sagrado, né, de um lado, ou numa apreensão um pouco mais geral de uma religação dos seres humanos com a divindade, né, ou com o sagrado. Acho que, seja de um lado, seja essa aparição do sagrado na relação das experiências das pessoas, ou de uma religação, isso tem problemas para o pensamento africano por duas razões. A primeira, que a noção de sagrado ela é dual, ela só faz sentido em contraposição à ideia de profano. E para o mundo africano não faz muito sentido a ideia de ter o mundo partido em dois, em que você tenha de um lado o sagrado e de outro profano. Toda essa ideia de uma entidade criadora, de forças que movem o mundo, elas são imanentes. Né? E tudo funcionaria nesse esquema da imanência. Então nós já teríamos aqui uma dificuldade em pensar do ponto de vista religioso. Né? Mas transpondo para o caso brasileiro, né, em que, por exemplo, o candomblé se constitui como uma religião, a Umbanda se constitui como uma religião, numa relação já com o contexto colonial, que é um contexto ocidental e que a ideia de religião existe, nós criamos aqui comunidades, né, de matriz africana que têm elementos africanos que teriam problemas de serem entendidos como religiosos, mas ao mesmo tempo nós também temos essa experiência colonial que dizia, inclusive, que os povos que não têm religião são povos primitivos, são povos atrasados. Então, nós temos ainda toda essa imagem, né, que contribui para a formação
disso que eu tenho chamado de experiência entre mundos dos terreiros, né? Os terreiros ocupam esse lugar entre o pensamento africano de um lado e o pensamento colonial e indígena de outro, né? E aqui me parece que nós temos, né, essa experiência que eu gosto de sempre lembrar, né, que os terreiros constituem, tem uma dimensão que é religiosa numa dimensão política, né, num sentido político. Primeiro, porque se a gente está entendendo religião como religare, né, essa capacidade de religar o ser humano com alguma coisa, né, o candomblé, por exemplo, seria uma bonita tentativa de religar as pessoas africanas e as suas descendentes com uma identidade que foi quebrada, que foi partida pela colonização. Nós temos aqui, sei lá, uma ideia política de religião, né? E aí você tem um pensamento religioso dentro dos terreiros, com toda a potência possível. E aí com dimensões que são políticas e morais, que são um pouco mais óbvias, mas também ontológicas, mas também epistemológicas, né? Ecológicas, sobretudo no caso dos candomblés, que tem uma filosofia da natureza muito potente, né? Em que estabelece um contínuo entre a natureza e a cultura que rompe essa dicotomia que o Ocidente criou modernamente, né? Então, você tem essa perspectiva, se vocês quiserem utilizar a expressão religiosa, aí nesses termos, né? E mesmo as próprias noções de divindade, se a gente quisesse ter uma teologia, vamos dizer assim, do pensamento dos terreiros, essa noção de divindade seria muito diferente e muito enriquecedora, inclusive, para pensar os conceitos de divindade, né? Assim como pensar questões que são clássicas para a filosofia da religião, como o tempo, como a morte, né? Que são temas que são tratados de maneiras muito particulares pelos terreiros e com categorias muito potentes, né? E acho que se a gente pudesse conhecer isso um pouco mais de perto, né, nós teríamos aí boas pistas para poder aumentar esse repertório dessas áreas filosóficas a partir desses conceitos que emergem em práticas. E por isso essa ideia de ter sempre esse ambiente cultural, não é, desde o qual se pensa, não é, que esse ambiente cultural seja o terreiro, não é, com suas matrizes africanas, com as suas matrizes indígenas e com as suas reticentes, mas presentes matrizes europeias, né? Então, acho que temos sim a possibilidade de ter um vínculo entre um pensamento dos terreiros, e eu teria desconfiança em pensar isso no caso africano, porque quem diz que o africano é uma pessoa eminentemente religiosa está usando uma noção muito larga de religião. Muito larga. Você entende de religião aquilo que compreende o que nós podemos chamar das religiões ocidentais, e também das religiões do livro, né? O islamismo, o judaísmo, o cristianismo, isso não vai funcionar. Simplesmente não vai funcionar, né? Porque a noção de rito, essa ruptura entre sagrado e profano não existe. Então, isso não funcionaria direito no contexto do continente africano. Você teria que ter uma conceituação bastante larga de religião, né, para conseguir capturar a experiência africana, para dizer, como alguns autores dizem, que a pessoa africana é uma pessoa eminentemente religiosa. Mas eu acho que no caso brasileiro nós temos sim a possibilidade de perceber isso de uma maneira muito interessante, sobretudo quando a gente observa essa reinvenção, inclusive política, né, da noção de religião aqui, de uma religação com identidades políticas que foram partidas pelo colonialismo, pelo racismo, pela escravidão, né, que aí nós temos uma oportunidade interessante de experimentar também as consequências dessa ideia em outras áreas do pensamento e da própria experiência das pessoas dos terreiros. Uhum. E bom, já que a gente chegou ao Brasil, eu ia te perguntar, então, desde que surgiu essa lei, né, 10.639 de 2003 até agora, você que viveu essas mudanças, né, você acha que ela, em algum momento, nesse tempo,
conseguiu, de fato, ter um impacto na vida acadêmica e no ensino? Como que você vê isso de lá para cá? Ela teve um impacto muito importante, né? Se hoje nós temos uma pequena discussão ainda em torno da filosofia africana, toda essa discussão dentro da academia brasileira se deve à Lei 10.639. Embora nós tivéssemos, eventualmente, como em um livro da década de 70, de um moço que eu nunca vou lembrar o nome dele, que é um livrinho, foi publicado numa única edição pela Prefeitura de Salvador na década de 70, acho que foi 72, que se chamava A Estrutura do Pensamento Afro-Brasileiro. Com exceção disso, nós não tínhamos, e veja, foi um livro publicado por uma prefeitura e não por uma universidade. Essa discussão não estava dentro da universidade. Essa discussão só entra na universidade a partir da 10.639. Da filosofia africana, especificamente, só a partir da 10.639. Então, mesmo que ela tenha ainda uma implementação tímida, sobretudo no que diz respeito às escolas, que ela tenha uma implementação tímida no que diz respeito à formação docente, é ela quem movimentou, né, essa discussão sobre a filosofia africana na academia. Então, ela tem uma importância fundamental. Nós temos uma produção vasta sobre a filosofia africana na Europa, nos Estados Unidos. Nós temos centros de estudos de filosofia africana, tanto nos Estados Unidos como na França. Você tem, por exemplo, uma editora que se chama Présence Africaine, né, que é uma editora que tem mais de 70 anos, né, publicando milhares de títulos só em torno do pensamento africano. A Cartala, a Lamartine, nós temos várias, a Menai Book, nós temos várias editoras que são vinculadas com centro de pesquisa. Eu estou pensando só na França. E você imagina o que significa que centro de pesquisa tem potência para gerir uma editora de livros impressos, numa época em que a gente está na virtualização da escrita. Ou seja, é muita pesquisa que se mobiliza, não é fora do país, a mesma coisa na Alemanha, a mesma coisa na Itália. A Itália também tem muitos centros de pesquisa sobre pensamento africano, Inglaterra. E nos Estados Unidos nós temos 8 centros de pesquisa sobre a filosofia africana. E todos eles com mais de 50 anos. Todos eles com mais de 50 anos. Como a presença africana, você deve estar chegando aí com quase 80 anos já agora. Então, essa já é uma discussão que tem um acúmulo, já tem um acúmulo em torno do mundo. O Brasil chegou muito tarde nisso e só chegou em função dessa demanda da 10.639. Então é muito recente, foi ontem, né? Uhum. Muito bom. Professor, queria fazer uma última pergunta, essa mais geral, que acho que concerne a todos que trabalham com filosofia. A gente está vivendo um momento muito difícil, né? Como que você avaliaria esse momento e o que se poderia fazer enquanto profissionais da área de filosofia, uma vez que a gente tem aí uma desconfiança por parte não só de setores do governo, mas também de setores da população, de não saberem exatamente o que é, ou então terem uma ideia distorcida, né, do que fazem as pessoas que trabalham, né, com filosofia. Queria saber de você, o que você pensa sobre isso, o que você acha que é possível, onde é possível avançar, resistir, lutar, enfim. Acho que a gente vive um tempo em que se evidenciam muitos limites, né, do que a gente deu conta de fazer, do que a gente deu conta de pensar. Não só por conta óbvia, né, das tensões trazidas pela pandemia que a gente vive, mas também nos últimos anos, né, ao autoritarismo, o obscurantismo, e pensando em que parte dessa geração que elegeu o atual estado de coisas foi formado por nós, que estamos dando aula já há algum tempo, né? Eu dou aula desde 2002 para adultos, né? Ou seja, eu estou no ensino superior desde 2002. Então, o que foi que a gente fez de lá para cá? O que a nossa educação fez que permitiu que nós chegássemos, não é,
a esse momento tão nevrálgico da nossa história, em que um tensionamento e um flerte em torno de ideias fascistas é muito presente, né, em que a violência se naturalizou de uma maneira que a gente não via há muito tempo, que a gente começou, inclusive, a lidar com o outro na esfera política como se fosse um inimigo, né, e essa instituição do inimigo como figura política fundamental. E acho que a gente tem aí um desafio muito importante hoje, né, inclusive para ir além dessa ideia do truísmo, da empatia, né, mas tentar entender como foi que a gente chegou até aqui. Acho que a gente não tem ainda um bom diagnóstico do que a gente foi fazendo, do que aconteceu com a frustração com os projetos progressistas que se instauraram, não só no Brasil, porque isso não é uma cena nossa, isso é uma cena mundial, né? Com os projetos progressistas que se instauraram pelo mundo, não é? O que aconteceu na virada do século, que deu origem a esse pessimismo, que de uma maneira tão forte acabou caindo nesse tipo de obscurantismo que a gente está vendo aí, com negacionismo, inclusive em torno da própria filosofia, né? Acho que é muito complicado, né, que hoje talvez o filósofo brasileiro mais lido seja uma figura obscurantista, né? Ou pelo menos a pessoa que se auto-intitula filósofo. Acho que isso são desafios importantes para a gente entender como esse cenário que a gente vive hoje foi formado, porque se a gente não conseguir fazer um diagnóstico correto, vai ter muita dificuldade em transformar isso. Que a gente veio um projeto progressista de educação, o que foi que deu errado? A gente precisa ter um bom diagnóstico disso e parece que a gente ainda não tem, né? Como que a gente vinculou isso numa cena global, né? Ou seja, essa experiência que a gente vive no Brasil não é isolada, embora nós tenhamos, talvez aqui, uma das experiências mais tensas e mais complicadas nesse contexto, mas é muito importante que a gente consiga diagnosticar bem, né? Fazer aquilo que o Foucault chamava a atenção de uma ontologia histórica do presente, né? Ou seja, responder como é que nós nos tornamos aquilo que nós somos hoje. A gente já sabe muito do que o que está acontecendo aí, mas como é que isso chegou a acontecer num contexto tão inusitado? A gente tinha um projeto progressista de poder, a gente tinha um projeto progressista de educação, né, que se instaurava pelo mundo. Há muito tempo não se via um fortalecimento tão intenso dos discursos sobre direitos humanos. Mas por que isso não deu certo? O que a gente deixou escapar? A minha hipótese é que a gente deixou escapar o fundamental, né? Que essa estrutura democrática, essa estrutura progressista, ela sempre conviveu de uma maneira muito tranquila com estruturas de opressão e violência muito intensas. A nossa democracia sempre conviveu com a escravidão, por exemplo. As democracias do Ocidente foram todas criadas na modernidade, convivendo com a escravidão e sem dramas com isso. A gente queimou bruxas na modernidade. Ou seja, a gente conviveu de uma maneira muito tranquila com o patriarcado. Ou seja, nós fizemos funcionar mecanismos muitíssimos violentos de opressão junto com a democracia, junto com a construção dos discursos dos direitos humanos. E talvez esse ter deixado isso passar não seja tão acidental assim. Quem sabe essas estruturas sejam completamente constitutivas disso que a gente está vendo agora e entendendo como uma democracia em risco, como talvez a democracia esteja funcionando. Né? E talvez o grande problema é que nós criamos um modelo de democracia que sempre conviveu de um modo muito tranquilo com essas formas de violência, de extermínio e de opressão, e que agora parece voltar contra aquelas e aqueles de nós que não tinham tanto interesse em estratégias obscurantistas, reacionárias, autoritárias, nada disso. Né? Parece que a gente meio que deixou passar aí elementos importantes da Constituição desse cenário. E as minhas apostas é que a gente deixou passar, por exemplo, o racismo e o patriarcado como se fossem acidentes e besteiras, e agora a gente está vendo como é que esse negócio, como aquilo que o Mbembe chamou de um devir negro do mundo, né, está cobrando a conta de todo mundo agora. Uhum.
Maravilha, Wanderson. Gostei muito da conversa. Estamos chegando aqui no final. Eu costumo pedir no final para que a pessoa possa dizer aí uma última mensagem, né, uma última palavra. Então, eu queria pedir que você pudesse falar uma última coisa aí para a gente, não sei, talvez uma coisa que você não tenha falado, agradecendo muitíssimo a sua presença aqui no canal. Bom, também agradeço muito o convite, é uma alegria estar partilhando com vocês essas reflexões. E o que eu poderia dizer agora, né, é que a gente aproveite esse tempo conturbado para conhecer ou procurar respostas em lugares que a gente deixou para lá no passado. Eu acho que talvez mais que nunca a gente precise revisitar povos que passaram muito tempo resistindo àquilo que hoje a gente está experimentando de uma maneira muito rápida. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, que os povos indígenas sobreviveram e continuam pensando, produzindo, resistindo depois de 520 anos de ataque colonial, será que não é a hora da gente ouvir o que essa galera está dizendo? O que essa galera está pensando? O que essa galera está fazendo? Será que não é a hora da gente voltar os olhos com um pouco mais de carinho para o continente africano? Esse continente africano que é constitutivo de quem nós somos, mas que a gente fez questão de esquecer. Fazer esse exercício de ler essas outras narrativas, ver como essas pessoas pensaram e pensam, inclusive, esses momentos de crise, né, que talvez a palavra crise hoje está muito em voga, mas o que significa viver no estado permanente de crise há mais de 500 anos? Talvez essas pessoas possam nos ajudar a pensar e de repente, construir caminhos interessantes para aquilo que a gente precisa atravessar daqui em diante. Caio, muito, muito agradecido pelo convite e um abraço imenso. Eu que agradeço, Wanderson, gostei muito. Vou deixar o link aí na descrição dos seus textos, para o pessoal poder depois ter acesso mais fácil. Agradeço também todas e todos que acompanharam aqui. Deixem seus comentários aí para a gente depois continuar esse diálogo. Fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.